Fala, jovens, tá tudo belo? Bora começar mais um Tatu da Fruta Podcast, o podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. Jovens, Tatu tá de volta. Vamos seguir os episódios agora, se tudo der certo, sem interrupções. Mas eu precisei desse um mesinho aqui para dar uma organizada na vida. Tatu agora é professor da UFLA, professor efetivo da parte de fruticultura, lógico, né? Mas com foco em uva e oliveira, né? Viticultura e olivicultura. Então eu precisei desse mesinho aqui para dar uma organizada nas coisas pessoais, na rotina. Com certeza agora não vamos mais parar com o Tatu da Fruta Podcast e cumprir o prometido no episódio de um ano, né? Começar as entrevistas, tornar o podcast um pouquinho mais dinâmico, tá ok? Então, no episódio de hoje, nós vamos finalizar a série de conteúdos sobre adubação de frutíferas e nós vamos falar como fazer. Lembrando, de novo, né, sempre bom revisar o conteúdo, que quando se fala em adubação de frutíferas, nós temos 4 perguntas básicas, né? Vocês lembram aí, jovens? Quais são essas perguntinhas? O que, quanto, quando e como adubar. O que nós já falamos no episódio de nutrição, quanto nós já falamos nos episódios de amostragem de solo, análise foliar e recomendações com base em manuais. Não esqueci que eu estou devendo um episódio de continhas, vai sair. Quando adubar, que foi o nosso último episódio, as épocas que a planta necessita de cada nutriente, nós fizemos uma interação bem legal com o episódio de biociclo, então não deixe de escutar esse episódio, o episódio de biociclo. E hoje, como adubar? Isso é muito importante, porque adubo não é só pegar e jogar, tá certo? Então, o como tem muito a ver com a fonte, tá? A gente já pode decidir essa fonte antes. E o local de aplicação, a forma que eu vou disponibilizar esse adubo para a planta, né? A fertilização, que seria a palavra bonita ali, que é fertilização, é o processo de eu fertilizar o ambiente, fertilizar meu pomar. Então, é como eu vou disponibilizar isso aí. Nós temos várias formas, como nós já discutimos ao longo dos podcasts, que nós podemos fazer essa adubação via orgânica, material de origem orgânica, pó de rochas, estercos, biofertilizantes, os adubos solúveis, tá? Que são adubos na sua grande maioria mais concentrados e com uma alta solubilidade. Os adubos orgânicos têm uma característica de serem de disponibilidade baixa, muito pela origem das fontes. E nós temos alguns híbridos, né, que são os orgânicos minerais, que misturam as duas fontes. Na grande maioria das vezes, um bom sistema, um bom planejamento, quando ele não é um sistema certificado em agricultura orgânica ou as suas variações, né, dos sistemas agroecológicos, nós vamos usar um mix, né? É muito importante utilizar fontes orgânicas, fontes solúveis e as misturas quando economicamente for viável, né? Mas um bom sistema sempre preza pelas duas. Por quê? Porque em alguns momentos eu preciso do nutriente para corrigir deficiências pontuais. Então eu posso lançar mão de um adubo solúvel, de um adubo foliar solúvel. Nós podemos também trabalhar com a liberação lenta, mas isso aí é sempre antes da disponibilidade, porque eu sei que a disponibilidade é devagar, então eu preciso que seja feita antes. Então, cada momento, cada sistema, nós temos um planejamento que deve ser seguido. Num bom sistema, num sistema que eu gosto de falar mais racional de cultivo, nós vamos pegar o que é bom de todas as técnicas e vamos aplicá-lo. Então, todo tipo de agricultura, toda mobilidade tem suas vantagens e desvantagens em relação uma outra. Quando a gente fala na agricultura racional, eu vou pegar todas essas ferramentas que os modelos, os sistemas de produção disponibilizam e eu vou tentar usá-los de forma inteligente para ter o máximo de eficiência, tanto na área social, na área econômica e na área ambiental, lógico. Então, o como adubar tem muito a ver com isso. Eu posso fazer uma adubação mecanizada, por exemplo, espalhar os adubos de forma mecânica. Então, eu tenho vários implementos, né? Tem o rabicho, que ele joga também para uma adubação em linha interessante, um pá, uma esteira para distribuir esses adubos, isso que eu tenho de ver.
Uma coisa muito importante do como é onde eu vou localizar esse adubo. Na sua grande maioria das vezes, até por um viés econômico, nós não adubamos em área total. Então nós fazemos isso localizado na área que a gente tem a maior concentração de raízes, que normalmente é a projeção da copa da planta. Se nós imaginarmos uma planta, eu tenho a copa dela e abaixo, onde tem a sombra da copa ou ela projeta em relação ao solo, é normalmente onde eu tenho a maior concentração de raízes absorventes, raízes fasciculadas. Então nós tentamos sempre colocar o adubo nessa região e sempre um pouquinho para o lado de fora para estimular o crescimento de raiz, tá? Para que a planta explore o maior crescimento possível. Um ponto importante é, eu nunca coloco adubo no tronco, concentrado no tronco, no colo. Então a interface parte aérea solo, a gente chama de colo. Então, é a região onde você vê que o tronco sai do solo ali. Eu nunca ponho adubo nessa região. Adubo orgânico, químico, ou qualquer tipo de adubo não é ali. Essa é uma região muito sensível, é como se fosse o pescoço da planta. Então eu não coloco nada que vai causar risco. Adubos solúveis, pela sua solubilidade rápida, às vezes eles dão um poder de estresse salino, queimam. Adubos orgânicos, a sua grande maioria, eles liberam os ácidos, né? E tá difícil hoje achar um bom adubo orgânico que esteja bem compostado. Normalmente vem, ainda mais se a gente tá usando esterco. Esterco o pessoal seca, aproveita o tempo, seca e acha que terminou a compostagem. A hora que entra o período chuvoso, esse esterco vai querer terminar a decomposição e ele eleva a temperatura a alta concentração. Sem dizer que matéria orgânica retém muita umidade. Então, ter muita umidade no tronco eu favoreço várias doenças aí. O produtor de citros e abacate está careca de saber, né? Tá, de gomose. Então, a gente nunca coloca adubo próximo ao tronco. Sempre se respeita uma distância de 1 palmo, né? Ou 1 palmo a gente fala para quando a gente vai aplicar isso manualmente. Mas se não, quando eu estou regulando a máquina, o adubo tem de cair de 20 a 30 centímetros longe do tronco principal. Então tem de respeitar esse espaço aí para não ter problema de eu prejudicar a planta. E normalmente, próximo ao tronco principal, realmente eu não tenho muitas raízes fasciculadas, raízes de absorção. Eu vou ter mais raízes estruturais no início da saída, da formação do sistema radicular. Então é mais madeira mesmo e eu não quero danificar ela. Então esse é o primeiro ponto de como fazer um como bem feito. Não jogo adubo de qualquer origem próximo ao tronco já. Não pode fazer isso. Outro ponto importante que tem a ver com como, com a fertilização, é a higroscopicidade do adubo. Que palavra bonita, hein, jovem? O que essa palavra significa? É a capacidade do adubo absorver água. Nitrato de cálcio, ureia, adubos orgânicos em geral têm uma alta capacidade de absorver água. Isso dificulta como eu aplicar e principalmente mascar a dose, porque quando ele absorve água ele fica mais pesado. Então às vezes eu recomendei uma dose de 100 gramas de fertilizante. Se ele absorver água, às vezes de fertilizante menos está indo menos, e aí a nutrição fica inadequada. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Os fertilizantes são sempre armazenados em locais arejados e secos, tá ok? E aí as formas de aplicação não tem muita frescura. Tem 2 formas, 2 locais que eu aplico esses fertilizantes: ou na parte aérea, via fertilizantes foliares, e aí eu preciso ter uma ótima tecnologia de aplicação. E o que é uma boa deposição de fertilizante foliar? Primeiro, eu evito horas quentes do dia, então do meio da tarde à noite, o melhor horário para fazer isso, tá? Meio da tarde porque o sol já vai diminuir, então diminui a força de queimar, porque os adubos foliares são sais, os compostos orgânicos também são concentrados, né? Então essa alta concentração pode dar um estresse osmótico na planta, queimar, ter um efeito de queima. Adubo solúvel pode ter um efeito salino, que também queima a planta. Segundo, a gotícula que eu vou depositar na folha para ser absorvida, se ela secar muito rápido, a planta não consegue absorver o nutriente. Eu preciso da água. Em todos os casos, a água é meu meio de absorção de nutriente. Então, no foliar, eu preciso ter esse cuidado.
para que a gota não seque rápido, que eu tenha um espalhamento perfeito, principalmente para nutrientes pouco móveis na planta, como boro e cálcio. Então eu preciso ser assertivo no alvo. Se eu quero evitar rachamento de fruto, eu não vou aplicar na folha, eu vou aplicar no fruto. Então eu tenho de ter uma boa deposição em fruto. Se eu não quero ter morte da gema apical, eu tenho de aplicar bem no ápice. Então são coisas que eu tenho de estar atento na hora de aplicar. Na sua grande maioria das vezes, para fertilizantes foliares, se eu aplicar no meio da tarde e início da noite, eu vou utilizar umas gotas mais finas, de média a fina, para que ela tenha um bom recobrimento. E meu alvo é sempre a parte de baixo da folha. A parte de baixo da folha é onde eu tenho menos cutícula. Então, cutícula é uma cerinha que protege as folhas da desidratação. A parte de cima tem uma cutícula maior, porque é onde recebe sol direto, desidrata mais fácil pela parte de cima. Então a planta protege isso aí. E também, na parte de baixo eu tenho mais estômatos. Estômatos é, de uma maneira muito geral, jovem, é o narizinho da planta, então onde ela faz as trocas gasosas. E nós já sabemos que a absorção dos nutrientes de estômato ela é maior. Então se eu colocar na parte de baixo onde tem mais estômatos, eu aumento a eficiência do meu fertilizante foliar, da minha aplicação. Vai absorver mais e eu vou conseguir ter a resposta desejada. Eu uso o fertilizante foliar para quê? Para respostas rápidas. Não adianta eu aplicar um nutriente agora e esperar que para o próximo ciclo eu tenha uma resposta, porque eu apliquei agora. O foliar ele vem para posicionar alguns gaps, algumas falhas do meu planejamento de adubação via solo, ou alguma condição estressante. Por exemplo, se não chove e eu não irrigo, a planta começa a absorver menos água, tem menos absorção de água. Então, não tendo água para ela absorver, ou quando está muito quente mesmo, ela fecha o estômago, não transpira. Não respira e transpira, ela não puxa água do solo. E aí como vai vir nutriente para a planta? Se não circula água, não circula nutriente. Então uma aplicação foliar pode ajudar nesse ponto. Em momentos de estresse, que a planta não tem condição de estar transpirando, respirando da forma adequada, ela também não consegue absorver nutrientes do solo. Então, colocando ele no alvo disponível, funciona. Então, a questão do foliar é isso aí. E a outra forma é via solo. Aí, via solo, eu tenho duas formas de fazer essa aplicação. O nutriente direto no solo, o adubo, a matéria orgânica direto no solo, ou via fertirrigação. Então, via solo é o que a gente está imaginando mesmo. Eu vou pegar o adubo e vou espalhar no solo. Como a gente faz isso? Bom, quando a gente fala em corretivos, isso eu já expliquei milhões de vezes, os corretivos eu sempre aplico em área total. Eu preciso corrigir todo o solo para dar chance para um bom sistema radicular ser desenvolvido. Então, não tem erro. Eu pego a área e sai aplicando tudo aí em área total da forma mais uniforme possível. Os fertilizantes para produção ou mais solúveis, que eu não tenho necessidade de fornecer em área total, o ideal seria isso, jovem. Sempre a adubação, quando a gente pensa no sistema de produção, é adubar a área total. Mas a gente sabe que nesse ponto o econômico pesa muito, porque fertilizante é caro, mesmo fertilizante orgânico. Então nós posicionamos eles mais próximo ao sistema radicular da planta. Então como nós vamos fazer isso? À medida que a planta vai crescendo, eu vou posicionando esse fertilizante. A regra é sempre projeção de copa. Então eu vou aproveitar o fertilizante em torno de 75% desse fertilizante posicionado embaixo da copa, respeitando o tronco. O tronco é a área sagrada, não coloca nada lá. Ele fica intocado sempre, tá ok? Então, a maior parte, 75% desse nutriente tem de estar ali, e os 25% que sobra, 20%, um pouquinho para fora da projeção da copa. Então, a gente aproveita uns 10 centímetros, 15 centímetros fora da projeção da copa. Eu coloco lá para estimular o crescimento radicular, tá ok? Seria o melhor dos mundos. E aí vai de sistema para sistema. Tem produtor que bota 100% embaixo da projeção da copa, e à medida que ela vai crescendo, vai aumentando. Então temos de tomar esses cuidados, e aí é o combinado do seu agrônomo com você, jovem. O tatu gosta de fazer dessa forma, 75%, 80% na projeção e o restante próximo ali, saindo um pouquinho da projeção da copa para estimular o crescimento radicular. E isso eu faço com todo tipo de adubo, orgânico, solúvel e o que você achar que vai virar adubo.
E o outro método, que é um método muito interessante, é fertirrigação. Então, já aproveitando o sistema de irrigação, eu vou diluir esse nutriente junto à água. Então, eu irrigo todo dia. Então, por que eu não coloque o nutriente todo dia? Se eu consigo dissolver, principalmente os sais, eu tenho uma boa dissolução na água, então eu consigo estar aplicando junto a essa água. Todo dia eu jogo um pouquinho de adubo e isso faz com que eu tenha uma maior eficiência. Quando eu faço aplicação via solo, eu não tenho condição de aplicar com alta frequência. A gente vai fazer isso 3, 4 vezes no ano durante o período chuvoso, que é o que tem água. O ideal é que eu fizesse isso todo dia. A planta absorve nutriente todo dia. Então, se eu conseguir dar o que ela precisa todo dia, de pouquinho em pouquinho, igual nós, seres humanos, que todo dia comemos, quem tem uma dieta equilibrada, saudável, todo dia come o que vai precisar, não é? Para a planta é a mesma coisa, ela faz isso. Só que por questões operacionais, os adubos sólidos é muito caro eu aplicar todo dia. A fertirrigação já permite fazer isso. Então eu tenho meu sistema de irrigação, todo dia na caixa ali, eu tenho uma caixa anexa, que é anexa junto a uma bomba injetora, que à medida que eu vou irrigando, ela vai injetando os nutrientes que eu dissolvi na caixa. E aí tem vários sistemas que fazem isso até de forma automática. Você só programa e monitora se está caindo do jeito certo. E todo dia vai indo nutriente. Isso é interessante porque eu diminuo drasticamente perda de nutriente e estresse da planta, porque uma alta quantidade de nutriente cria estresse. Tem salinidade, tem a interação entre os nutrientes que atrapalha. Então eu fazendo isso de pouquinho em pouquinho é legal. E aí, com um sistema de irrigação, fertirrigação bem dimensionado, eu coloco ele sempre onde vai ter raiz. Eu coloco esse adubo bem assertivo na questão da raiz. Tá ok, jovem? Então, quem tem condições, está implantando o sistema ou não tem, mas já sobrou um dinheirinho, pense em sistemas de fertirrigação. E ele não é exclusivo de quem usa adubo solúvel. É totalmente possível com biocaudas, bioinsumos, nós fazemos fertirrigação também. Um bioinsumo bem trabalhado, bem filtrado, nós conseguimos usar ele em fertirrigação. Show de bola, jovem? Então, como é onde a gente vai posicionar esse adubo? Tem as principais formas, como nós falamos ao longo do episódio: foliar e via solo. E via solo a gente consegue fazer por deposição de nutriente, jogando mesmo, posicionando ele de forma física, ou ele dissolvido na água, que vai ser a fertirrigação. Beleza? Então, por hoje é isso aí, jovem. Lembrando e fazendo o convite para você conhecer as outras redes sociais do Tatu: Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn. Tem também nosso e-mail, tá tudo na descrição do episódio. Apareça por lá e, lógico, né? Recomende o Tatu da Fruta Podcast e as redes sociais do Tatu para os coleguinhas. E quando fizer isso, já fala assim, ó, tem uma caixinha de estrelinhas ali. Avalie o Tatu, isso ajuda ele. Em qualquer agregador que tenha essa possibilidade, é muito bem-vindo. Show de bola? Então um abraço e até semana que vem.